Nossas palavras, né? A gente falou que se tivesse 5, se tivesse 2, se tivesse 1, a gente pregaria e faria o culto, porque o culto não é pra gente, o culto é pra Deus. Mas não sei você, mas o louvor pra mim foi uma delícia. E na hora que eu estava louvando, o Senhor me lembrava o tempo todo de Gideão. É melhor 300 bem alinhados com Deus do que 32 mil medrosos e despreparados. Melhor 300 que fecham com você do que 32 mil que vão te abandonar na hora da guerra, que não vão saber guardar as tuas costas, que não vão saber guardar a tua retaguarda. Porque você olha para 300 e você sabe quem você pode contar. Então, às vezes, é óbvio que todos nós queremos a igreja cheia. Mas para Deus, se tem 2 assim, 5 pessoas, 10, 15 pessoas, 11, 12, sei lá quantos que tem aqui, às vezes pode fazer um barulho muito mais alto e muito mais forte do que qualquer outra igreja que está tendo um culto nesse exato momento, que às vezes tenha 1.000, 2.000 pessoas. É isso que eu quero dizer. É óbvio que a gente não pode ficar contente e ficar satisfeito com o que acontece, com as pessoas não vêm. Mas também, se nós estamos aqui para Deus, pouco importa quem está do meu lado. Se eu estou aqui porque eu estou para Deus, se tem pessoas do meu lado ou não, não importa. Então, lembre sempre disso. Às vezes, quando você olhar para os números e ficar frustrado, lembra de Gideão. Porque quando Gideão pede para o povo gritar, né, pelo Senhor e pela espada de Gideão, era para gerar unidade, era para gerar conforto naqueles 300, para dizer que eles eram um só. E eu estava ouvindo uma pregação e ele falava disso, falava, é melhor você ter 300 que gritem por você, que gritem pela sua liderança, do que ter 32 mil que vão te abandonar no meio do caminho. 31.700, né, que te abandonam, que falem mal e tal. Então é melhor você ter 300 que vão estar lá. E aí ele falava na pregação isso, que se você já não consegue mais gritar pelo teu líder, é porque ele já não é mais liderança na tua vida. Porque você tem que conseguir gritar pelo... Mas não é essa palavra, amém. Então, eu falar sobre o fogo do altar. E eu estava orando, estava falando com Deus, eu orei essa semana, orei essa manhã. E Deus estava falando algumas coisas do fogo, eu estava estudando sobre o fogo propriamente dito mesmo, naturalmente. Eu estava vendo algumas utilidades do fogo. E cita aí algumas utilidades do fogo aí. Fazer churrasco. Iluminar, aquecer. O que mais? Queimar. Purificar, cozinhar. Proteger. O fogo protege também. Então o fogo ele tem várias funções dentro dele. E às vezes a gente pede pelo fogo de Deus e muitas vezes a gente não sabe o que a gente está pedindo, ou por que a gente está pedindo, ou o que esse fogo vai fazer. Quantos aqui querem ser batizados no fogo? Levanta a mão. Mas o que isso significa? Que fogo que você quer para você? Você quer o fogo que vai te esquentar? Ô, Maneco, fecha lá a porta de vidro, por favor. Que fogo você quer para você? Você quer o fogo que esquenta? Você quer o fogo que vai gerar alimento, que vai cozinhar para você? Você quer o fogo que vai trazer iluminação? Qual fogo que é que você quer? Você quer ser batizado no fogo, mas para quê? Para que é esse fogo? Eu quero que o meu altar queime diante de Deus. A gente cantou, né? Eu quero me aproximar do teu fogo, eu quero queimar, mas o que isso significa? O que é ser queimado por Deus? O que é estar diante do fogo de Deus? Então, muitas vezes, muitas pessoas querem o fogo, mas querem isolar as utilidades do fogo. Naturalmente, a gente consegue fazer isso. A gente consegue usar o fogo só para cozinhar. Então, a gente lá na nossa casa, a gente liga o fogão e a gente controla com gás o que a gente quer. A gente pode usar o fogo quando a gente está numa fazenda ou em algum outro lugar que não tem eletricidade. A gente pode usar o fogo para iluminar e a gente usa o tanto que a gente quer. A gente pode usar o fogo para aquecer, pode fazer uma fogueira e aí a gente decide o quanto de fogo que a gente quer. Mas espiritualmente falando, não tem como você subdividir o fogo.
Quando você pede o fogo de Deus, você pede todas as utilidades do fogo de Deus, porque todo mundo quer todas essas, menos a utilidade de purificação do fogo. Porque a utilidade de purificação é a que mais vai doer na nossa carne. De todas essas, o aquecimento, o gerar alimento, o iluminar os nossos caminhos, proteção, todas essas utilidades do fogo para a gente, elas são agradáveis. São utilidades que nos trazem conforto, que é bom para a nossa carne, que é bom para o nosso espírito. Mas a purificação do fogo, muitas vezes a gente não quer. E muitas vezes a gente não aceita. Então, às vezes a gente pede a Deus o fogo, quer o fogo, mas muitas vezes a gente não quer ser purificado pelo fogo. E se você pede o fogo de Deus, você pede todas as utilidades do fogo, todos os setores. E fogo, ele é constituído por 3 partes. Fala assim comigo. A primeira, combustível. A primeira parte do fogo é o combustível, é aquilo que queima. Todo fogo ele é constituído por 3 partes, e a primeira parte é o combustível, então é aquilo que queima. É a madeira, o carvão, o gás que você usa lá. Então isso tudo é o combustível do fogo. Tem que ter o combustível. Fala comigo, número 2. O comburente é o que permite a queima do fogo. No nosso caso, na maioria das utilizações nossas, o oxigênio permite com que o fogo continue queimando. Fala comigo, número 3, o calor. Essas são as 3 partes do fogo: combustível, comburente e calor. O fogo ele é constituído pelas 3. É aquilo que vai queimar o fogo, o que vai permitir com que o fogo continue aceso, e o calor. O fogo, sem qualquer uma dessas 3 partes, ele se apaga ou ele não se acende. Se você retirar qualquer uma dessas 3 partes, o fogo não vai se acender. E geralmente o fogo, na maioria das vezes, sempre precisa de uma força de ignição para que ele seja aceso. E essa força geralmente é por calor ou por eletricidade. E é uma faísca, é um fósforo, um raio. Ele precisa de uma força de ignição para que ele seja aceso. E se você retirar qualquer um desses 3, por exemplo, se você retirar o calor do fogo, então vamos supor que aqui esteja uma fogueira. Tem o combustível, que é o carvão, que é a madeira que está sendo queimada. Tem o comburente, que é o oxigênio do ambiente. E tem o calor que está sendo gerado, que está mantendo o fogo. Se você vem com um jarro de água e joga em cima da fogueira, ela se apaga? Mas você não tem um combustível e não tem um comburente? Mas você tirou uma das 3 partes. Então você apagou o fogo, você anulou, porque ele só funciona com as 3. Entenderam? Então se você anular uma das 3, você também vai. Se você chegar e retirar o carvão daquele lugar, o fogo também vai se apagar, porque ele não vai ter o que consumir. Supondo que a gente fizesse a fogueira aqui no cimento mesmo, dá para fazer? Dá. Mas se você retira o carvão, talvez ele ainda saia um pouco pegando fogo, mas ele logo vai se apagar. E o fogo se apaga também. Ou se você chegar com um baú maior, com algo maior, e tampar, e sufocar, e colocar por cima, ele não vai ter o comburente, não vai ter o que vai manter ele aceso, que é o oxigênio. E logo ele também vai se apagar. Você precisa entender que esse fogo também é assim dentro da gente. Fala assim comigo: o combustível é a palavra de Deus. O comburente é a santidade. E o calor é o Espírito Santo. Se você anular qualquer um dos 3, você não vai ter o fogo dentro de você. Para que o fogo seja aceso, é preciso de uma faísca. Geralmente essa faísca é a conversão, quando a gente acaba de se converter, ou o avivamento, que é um raio, que já não é uma faísca, é um raio que entra no local. Não sei, um momento que você tem um encontro genuíno com Deus, uma palavra, uma revelação, e aí isso acende uma faísca e isso começa um fogo dentro de você. Mas não é porque acendeu a faísca, não é porque começou o fogo que ele vai continuar. Porque muitos fogos começaram e se apagaram porque um desses 3 componentes faltou. Aqui mesmo, a gente já teve momentos que a gente achou que era um fogo, e aí até era um fogo. Mas em algum momento nós não soubemos manter essas 3 partes
o tempo todo funcionando para que o fogo continuasse. Então nós estamos passando por um novo fogo no nosso meio, amém? Deus não está acendendo um fogo novo, um avivamento novo no nosso meio, nós não estamos passando por... Independente se hoje está vazio ou não, Deus está fazendo algo novo no nosso meio. A presença dele está aqui em todos os momentos e os cultos estão sendo maravilhosos e Deus está fazendo grandes coisas. Diante daquilo que a gente tinha conversado domingo, sobre o culto de sábado ter sido um pouco mais estranho de alguns... Minha irmã chegou hoje para mim e falou que o Ricardo tinha amado o culto, foi um dos melhores cultos para ele, foi de sábado. Porque foi uma bênção mesmo, foi mal gostoso o sábado, foi muito bom. Então Deus está fazendo algo novo, começou um fogo, acendeu uma faísca, mas se a gente não mantiver as 3 partes do fogo aqui dentro da gente, logo esse fogo vai se apagar, logo esse fogo vai se anular. Então para que a gente mantenha o calor, a gente tem que manter o Espírito Santo entre nós, vivo entre nós. Muitas igrejas, e graças a Deus não é o nosso caso, querem o fogo de Deus, mas não querem o calor. Querem o fogo de Deus, mas querem anular o Espírito Santo. Querem colocar o Espírito Santo numa forma. Então muitas pessoas querem o fogo, querem esse momento. Mas a pastora Cláudia pode orar por mim, a Sandra não, a pastora Sandra não. Eu não gosto do jeito dela. Fica deitada lá no chão, eu acho muito estranho aquilo ali. O pastor Beni pode orar por mim, eu acho gostoso, acho legal, o pastor João e tal, mas o Wagner vem gritando, pondo o dedo na minha cara, não aceito isso não, mano. Acho o Wagner meio doido, não quero não. A Cláudia já vem chorando, abraçando nós, eu também não quero não. Muita gente quer o fogo, mas não quer o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente não escolhe como ele vem do jeito que ele quer. Ele vem da forma como ele quer. Mical foi uma pessoa que não entendeu e que ela anulou o Espírito Santo e isso gerou esterilidade. Não só vai apagar o fogo, como vai gerar morte dentro da gente. O calor do Espírito Santo, ele vem da forma como Deus quer agir. O Espírito Santo vai agir aqui e nós temos que deixar o Espírito Santo livre. Então, o calor, a gente nem sofre tanto com isso nessa igreja. Porque aqui os nossos pastores, a liderança, é bem liberal quanto ao Espírito Santo. Nós somos os famosos neopentecostais, né? Não somos nem pentecostais e nem tradicionais, nós somos os denominados neopentecostais, que mesclam um pouquinho dos dois. E nós temos a liberdade do Espírito Santo, então a gente deixa o Espírito Santo vir aqui e fazer o que quiser, e plantar bananeira, e sentar a porrada no louvor, e rock and roll, e do jeito que o Espírito Santo quiser fazer, faz. Quer ter sua palavra, é só palavra, é só louvor, é só louvor. Então a gente não tem um problema com o calor. Nós somos uma igreja aquecida. Todas as pessoas que visitam a gente, depois a gente escuta comentários de que nós somos uma igreja aquecida, de que é gostoso estar aqui. Mas às vezes o problema que a gente pode sofrer, a gente não sofre com o calor, mas a gente pode sofrer com os outros dois, que é o combustível. O combustível é a palavra de Deus. Sem a palavra o fogo também não vai continuar. Se você não se alimentar da palavra de Deus, logo logo o fogo vai se apagar dentro de você. Não há como você querer que o fogo de Deus batize você, não há como você querer que o fogo de Deus mantenha aceso dentro do seu coração, se você não se alimentar da palavra. Se você não se alimentar da palavra de Deus, se você não ouvir as palavras estão sendo gravadas, as palavras estão lá, estão no acesso do YouTube, estão na nossa página do YouTube, estão lá, poucas pessoas escutam. Nós temos falado sobre as referências que estão fazendo parte da nossa vida nesse momento, sobre Luiz Hermínio, que está fazendo parte da minha referência, minha mãe gosta muito, hoje em dia não se vê tanto mais, né, mas gosta muito das palavras da Valnice, falou que faz muito parte da vida dela. Meu pai gosta muito de ler as coisas do Max Lucado, de coisas, e às vezes as pessoas escutam isso e falam, é legal, tal, mas não procuram saber o que nós estamos falando. E aí eu citei para vocês uma palavra que o Wagner me mostrou, do Charles Spurgeon, que é um reformista de 1890, por aí. O ministério dele foi de 1890, o auge foi nos 1890 até 1900, o ministério dele. E ele tem uma palavra, o Wagner gravou para mim, que chama a Espada do Espírito. Está lá assim, palavra número tal, de Charles Spurgeon, pregada em 1891. Eu fui escutar a palavra no carro, o cara era chapado, o cara era maluco, ele era doido para a época dele. E você ouvia ele falava, eu ouvia aquilo,
Eu estava ouvindo a palavra, de repente eu tive que fechar o vidro, liguei o ar-condicionado e aumentei o som para ouvir aquilo, porque estava uma realidade tão grande. E ele falava da palavra de Deus, que os crentes estão sendo enganados porque não conhecem a palavra de Deus. E ele fala que a palavra de Deus é uma arma, é a arma do Espírito, que a gente citou que ela é assassina, ela não quer, ela corta dos dois lados. Então ela pode cortar o seu oponente, mas ela pode cortar você também. Se você não tomar cuidado, você pode ser ferido pela palavra. E ela é assassina, ela quer colocar o pecado do nosso coração em fileira e arrancar a cabeça de todos eles. Ele fala umas coisas que é muito louco de ouvir. E a gente tem falado disso. Se você não lê a palavra, se você não conhecer a palavra, se você não lê, se você não ouvir, você não vai ter combustível para queimar. Deus não vai ter o que queimar dentro de você. Você vai queimar o quê? O que vai queimar aí dentro? Nada, porque não tem nada. Não adianta vir aqui de fim de semana, se alimentar da presença de Deus, do momento, mas chegar em casa esse combustível acabar, porque o combustível, nós temos que abastecer o carro toda vez, não tem? Combustível a gente abastece, aí a setinha começa a baixar, e a do meu carro, ela baixa mais rápido que os outros, não é possível, porque abaixa rápido demais, e aí está abaixando, aí você fala assim, quando está chegando, aí no meu carro faz assim, ó, tim, faz um barulhinho quando chega na reserva, aí faz assim, tim, a Vanessa, de novo, já chegou, e aí você fala, já acabou, você tem que ir lá abastecer, se você não abastecer, o carro vai andar? Não. Mesma coisa, você vem aqui e se enche no final de semana, mas no meio da semana, o seu tanque vai apitar. Se você não se encher de novo, aí o que as pessoas fazem? Liga para o pastor, pastor, ora por mim. Aí o cara, ao invés de pegar o carro e ir para o posto abastecer, ele guarda o carro e vai a pé, vai de bicicleta. Mesma coisa, só você abastecer. Eu não estou falando de questão de ter dinheiro ou não, entenda a analogia que eu estou fazendo. Abasteça, porque senão você não vai ter o que queimar. Porque a revelação vem de ler. Se você não ler, se você não buscar, não vai queimar nada no seu coração, porque não vai ter revelação, não vai ter como ter revelação de nada. Então leia a palavra e escute as pregações. Ouça as palavras que estão sendo gravadas, ouça, compartilhe, pergunte para nós o que nós estamos lendo, pergunta para os pastores o que eles estão lendo, o que eles estão ouvindo, para que você possa ser cheio também. A palavra é tão bonita que fala que a fé vem pelo ouvir ou pelo ler? Então também não basta só ficar lendo a Bíblia em casa. Basta ou não? Porque a fé vem por ler a palavra de Deus? Não, vem pelo ouvir, meu querido. A fé vem pela comunhão, a fé vem pelo ouvir o que você tem para dizer daquilo que Deus falou com você também. A fé vem por você ouvir aquilo que Deus falou comigo. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir, você precisa ler, mas você precisa ouvir, precisa praticar. O combustível é a palavra, é a presença de Deus. Sem a presença de Deus não vai ter como o fogo continuar aceso. E na nossa realidade, não só nossa, mas eu acho que geral, de todo cristão, o principal é o comburente, é a santidade. Você pode ter o calor, que é a liberdade do Espírito Santo. Você pode ter a presença, a palavra. Você pode ler a palavra, você pode ler a Bíblia. Jô Soares diz que leu a Bíblia já mais de 5 vezes inteira. É crente? É cristão? Mas ele tem combustível? Tem. E está sobrando combustível, porque ele sabe bastante da palavra de Deus. Mas ele tem comburente? Não tem. Então ele está com fogo aceso dentro dele? Não, porque ele não tem santidade. E muitos aqui dentro estão assim. E muitos aqui dentro estão assim. Nós estamos aqui porque tem muitas pessoas que estão aqui dentro da igreja, e aqui na igreja você tem o Espírito, você tem o calor, você tem a palavra, mas muitos não têm dentro do coração a prática da santidade. Muitos não são santos. E aí não entendem o porquê não tem uma revelação maior de Deus, não entendem porque não conseguem pisar num lugar mais alto. Pessoas que vêm aqui e são apaixonadas e choram, mas chegam em casa e continuam praticando a mesma coisa de antes, continuam tendo as mesmas práticas do pecado. Não adianta, é como se você viesse aqui, tivesse a faísca, acendesse o fogo, colocasse a madeira, acendesse uma fogueira, mas assim que saísse da igreja, colocasse uma panela em cima do fogo.
E aí o fogo não se alimenta, ele se apaga. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Se você não tiver santidade, se você não viver em santidade, você não vai ver Deus. Você não vai ver Deus agir na sua vida, você não vai ver Deus agir na sua família, você não vai ver Deus agir nos seus negócios, nos seus problemas. Você precisa ser santo, eu preciso ser santo. Se eu não for santo, eu não vou conseguir ver realizado na minha vida nem as palavras e profecias quanto ao meu ministério. Não estou falando nem de bênção não, meu querido. Se eu não for santo, se eu não viver em santidade, nem aquilo que Deus falou ministerialmente que iria acontecer na minha vida vai acontecer. Porque eu preciso posicionar. Eu preciso manter esse fogo aceso. Sem o fogo no altar, o altar não serve para nada. Estava conversando com um amigo nosso no futebol, onde a gente joga segunda-feira, o pessoal da igreja joga lá também. A gente estava lá fora, ele... Ô Lucão, carequinha tá feio pra caramba com esse cabelo, hein? Deixando o cabelo crescer? Ele olhou para mim assim, e você? Ele falou assim, e você tá horrível com essa barba. Eu, que barba feia, Lucão, vai cortar isso aí, meu. Aí ele olhou para o Ian e falou assim, ó, o outro, vocês fizeram promessa? Eu falei, não, a gente não chama de promessa, a gente chama de propósito. Nós temos um propósito com Deus. Ah, é igual promessa. Eu falei, não é promessa. Nós não estamos pedindo algo. Nós fizemos um propósito para que Deus... Aí ele fala assim, mas Deus gosta de você ficar sofrendo? Eu falei, nós não estamos fazendo sacrifício por sacrifício. Porque Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifício. Mas Ele gosta de sacrifício? Gosta. Ele gosta mais de obediência do que de sacrifício. Mas Ele gosta de sacrifício. Porque se você não sacrificar, se eu não me sacrificar, não adianta, meu querido. Tem muito obediente que nós não sabemos se nós vamos encontrar eles lá em cima. Não basta obedecer. Tem que ser submisso. E aí, se você está confuso isso na sua cabeça, venha domingo de manhã no Metanoia para você entender que obediência e submissão não são a mesma coisa. Você pode ser obediente e chegar lá em cima e Deus falar, aparta de mim que eu não te conheço. Aliás, você pode até expulsar demônios, você pode até montar a igreja, você pode até ser missionário, ser pastor, e chegar lá em cima e Deus falar, aparta de mim que eu não te conheço. Porque Deus não olha as obras da sua mão, mas olha o seu coração. Tiago fala que as obras sem fé é morta, mas a fé sem obras também é morta. Eu preciso ter as duas. Então, eu preciso ter obediência, mas eu preciso ter sacrifício também. É sacrifício fazer a obra de Deus? É, mas é prazeroso? É também. E aí nós temos ouvido e aprendido que o quê? Que se não está prazeroso, é porque não é obra de Deus que você está fazendo, é a sua. Tem que ser prazeroso. Então, por mais que a gente venha aqui, e às vezes é um pouco frustrante ver a igreja vazia, mas é prazeroso, você vê, a gente, vem, põe o violão, você fala, Deus, nossa, está vazio. Mas a hora que a gente começa a tocar e a louvar, não foi gostoso? Não é bom? A presença de Deus não vem? Não é gostoso estar aqui no ambiente de Deus? Deus, Ele gosta de sacrifício também, meu querido. Ele recebe o sacrifício também. Ou senão Ele não pediria para a gente fazer jejum. Jejum é sacrifício ou não é? A palavra não fala que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração? Jejum não é sacrifício? Então, se Deus não gostasse de sacrifício, Ele não pediria que nós fizéssemos jejum. Porque nós precisamos matar a nossa carne. Quando a gente sacrifica, quando eu faço jejum, eu mato a minha carne, meu espírito vivifica. E aí eu escuto a voz de Deus. Jejum não é para Deus ouvir a minha voz, é para eu ouvir a voz de Deus. Para isso que serve o jejum. Tem muita gente que faz jejum para barganhar com Deus e faz jejum para... Deus, fala comigo. Deus, agora o Senhor vai escutar, porque eu estou fazendo jejum por isso, e por isso, e por isso. Já vi alguns já vieram até reclamar com a gente como pastor. Pastor, mas eu jejuei para Deus fazer isso, 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 e Deus não fez. Eu jejuei para que Deus me desse isso, e Deus não... Jejum não é para você falar com Deus, é para Deus falar com você. É para você ouvir a voz de Deus claramente. Quando sua carne estiver querendo dar uma estrilada, comece a jejuar. Porque senão você não vai conseguir ouvir a voz de Deus para o que você tem que fazer. Amém? Então Deus, Ele quer que o fogo arda no nosso altar, sim ou não? Abra sua Bíblia lá em Levítico 6.
E o bom dessa barba é que quando você acaba de tomar, fica tudo nos fios da barba. Vou comprar um pentinho pequenininho e vou ficar passando na barba, no bigode. Levítico 6. Do 12. 6:12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Fala isso, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? O fogo ele vai arder no altar. Ele precisa arder. É uma lei do Senhor que ele dirigiu a Moisés para que fosse dirigido para o povo, para o sacerdote, para Arão, para que o fogo tinha que estar o tempo todo aceso. O tempo todo tinha que estar fogo sobre o altar, porque o tempo todo tinha que ter sacrifício. O fogo, sem sacrifício, não há fogo, e sem fogo, não há glória. O que adianta ter o fogo se não tem sacrifício? Entenderam? Por que Deus também se agrada de sacrifício? Porque isso é do Velho Testamento, mas é citado no Novo Testamento por Paulo. Paulo cita isso. Sem sacrifício não há fogo e sem fogo não há glória. Então não adianta nada ter o fogo, mas não ter sacrifício. E não adianta nada ter sacrifício se não tiver fogo. Jejum sem oração não é jejum, é regime. Se você jejuar e não orar e não buscar a face de Deus, você não está jejuando, você está fazendo regime. Então, se eu deixar barba crescer, cabelo crescer, não cortar, as mulheres não pintar unha, não pintar cabelo, não cortar pão, não fazer maquiagem, andar descalço, não sei o quê, mas não buscar a presença de Deus, não orar, não falar com o Senhor, não adianta nada. É sacrifício, mas não tem fogo. E sem fogo não vai vir a glória de Deus. E ficar feio desse jeito tem que ter alguma razão. Você tem que buscar a face de Deus, porque Jesus. E você não sabe o que incomoda esse pelinho na boca. Eu vou falar de novo. Você não sabe pastor João sabe. Você não sabe o que é você falar e você comer doce com esse pelinho na boca. Aí depois você acabou de comer, o doce endurece o pelinho. Aí fica parecendo que você passou gel no raio do pelinho do bigode. E aí ele fica espetando a boca. E aí dá vontade de morder ele e arrancar ele assim com o dente. Mas amém. Isso aqui precisa ter um significado. Então entenda isso. Eu preciso ter o sacrifício, eu preciso ter o fogo para ter a glória. Tem muita gente querendo a glória sem fogo e sem sacrifício. Tem muita gente querendo fogo sem sacrifício. Tem gente querendo sacrifício sem o fogo. E tem gente que quer o sacrifício e o fogo, mas não quer a glória. Porque a glória traz responsabilidade. Para eu ver a glória de Deus, eu tenho que ter mudança de vida. Então, às vezes, até tem o sacrifício, até deixa cabelinho, barba, unhinha, tudo. Até tem o fogo aqui, até vem, aceita, até lê a palavra em casa. Mas não está disposto a viver com a glória de Deus. Porque vai exigir uma responsabilidade muito alta, muito grande. Eu preciso entender que primeiro eu tenho que ter um altar edificado no meu coração. Se eu não tiver um altar edificado no meu coração, não adianta nada eu clamar por fogo, e por sacrifício, e por glória. Eu tenho que ter um altar dentro do meu coração. O altar era para quê? Era para fazer o sacrifício, para que o sacrifício servisse de expiação pelo pecado, para que servisse de adoração a Deus e tudo mais. Então, dentro do meu coração tem que ter tudo isso. Eu tenho que erguer um altar de adoração dentro do meu coração. Eu tenho que erguer um altar dentro de mim, dentro do meu coração. Eu tenho que estar muito claro de que se eu quero fogo, eu tenho que ter o altar, porque o fogo sem o altar para nada vai servir. O fogo tem que estar queimando alguma coisa. Não adianta pedir fogo e achar que o fogo vai ser sua mãozinha queimar na hora da manifestação do Espírito Santo. Não é isso que vai acontecer.
Não adianta você achar que você só vai ter contato com o fogo de Deus quando você vir aqui e todo mundo cair, não sei o quê, e você chegar e falar, nossa, está quente, está queimando. Não, não é isso. Isso é só uma manifestação. O fogo ele tem que vir, mas para ele vir tem que ter um altar preparado dentro do seu coração. Elias, quando ele vai fazer aquela aposta com os profetas de Baal, primeiro ele levantou um altar. Ele não pediu o fogo do céu à toa. Ele não pediu o fogo para desperdiçar o fogo. Ele não pediu o fogo do céu para fazer um show pirotécnico, para mostrar que Deus... Não, ele pediu o fogo, mas primeiro ele construiu um altar. Você quer o fogo de Deus? Então primeiro construa um altar dentro do seu coração. Você quer o fogo do Senhor? Você quer a queimar dentro de você? Então constrói um altar no seu coração. Constrói um altar de santidade, constrói um altar de adoração. E altar é construído com pedra. Altar é construído com pedra e não com tijolo. Pedra vem falar do que é divino, do que é santo, de Jesus. E tijolo vem falar de barro, daquilo que é humano, daquilo que é do homem. Na palavra de Deus, lá em Gênesis, fala sobre a Torre de Babel. Que eles eram um povo unido. Vamos ler lá, Gênesis 11. Gênesis 11, do 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Então aqui o Senhor é a história da humanidade, a humanidade vai crescendo, e eles chegam nessa terra de Siná, e eles começam a construir a palavra de Deus fala que eles edificaram uma torre e uma cidade. Eles estavam edificando a cidade e uma torre na cidade. E eles falaram uns para os outros o quê? Façamos tijolos. Tijolos vem falar daquilo que é humano, do barro, do homem. Por quê? Porque a intenção do coração não era perfeita. A unidade deles ia permitir com que eles fizessem qualquer coisa. Deus mesmo estava falando isso. Mas a intenção do coração não era construir um altar, mas era construir uma torre. E torre é do homem, não é de Deus. Tem muita gente que quer o fogo do altar, quer o fogo do Senhor no coração, mas ao invés de erguer um altar no coração, ergue uma torre. Ao invés de erguer um altar de pedra, ao invés de buscar santidade, ao invés de buscar um coração disposto diante de Deus, ergue uma torre de tijolo. Ergue uma torre do homem, de sentimentos humanos, quer a bênção para ele, para motivações pessoais, quer a bênção para ele, quer ver as coisas acontecerem para que ele se dê bem por si só. Não pensa no outro, não pensa na obra, não pensa no reino. Deus não aprova aquilo que é humano, meramente humano, com um sentimento banal de crescimento próprio, egoísta. Deus não aprova isso. Deus, quando desce lá, confunde a língua deles e espalha eles por toda a terra. E aí eles pararam de edificar a cidade. Mas eles estavam edificando a cidade e a torre. E o Senhor dispersou. E eles pararam de edificar a cidade. Porque a torre eles continuam edificando. A torre ser humano continua edificando até hoje. Torre de Babel, torre humana, torre de sentimento humano, sentimentos errados, sentimentos egoístas, o homem continua construindo até hoje.
Igrejas que estão por aí pensando só no sucesso financeiro, só em ficar rico, que não pensam no próximo. Pessoas, às vezes até dentro da igreja, o pastor Beni perguntou, quantos querem abençoar a igreja para fazer um lugar melhor, para a gente fazer algumas reformas? Sabe, por quê? Torre de Babel. Eu não quero erguer um altar, eu quero erguer uma torre. Eu não posso ajudar a obra agora, eu estou passando por necessidade. Torre de Babel. Por isso que muitas vezes a gente não vê a mão de Deus agir poderosamente, porque não é altar. Por isso que a gente não vê o avivamento começar logo. Por isso que a gente não vê, às vezes, o fogo de Deus tomar conta disso aqui e levar logo para onde quer, porque não é altar, às vezes é torre. E Deus precisa que o coração de todos nós seja erguido dentro de nós um altar para o Senhor. E o altar eu não me preocupo comigo, eu me preocupo com os outros. O altar eu me preocupo com a obra. Quando a gente quer fazer uma reforma, a gente não quer fazer uma reforma para a gente, não. A gente quer fazer uma reforma para a igreja, para os membros, para ficar mais gostoso de ficar aqui dentro. O nosso sonho era de fazer um som melhor, um som mais qualificado, de colocar ar-condicionado aqui, de colocar um carpete ou um piso mais agradável de se pisar, de colocar cadeiras confortáveis, mas ter dinheiro para investir na obra social, em todas as outras coisas. Mas isso é muito mais gostoso a gente chegar aqui e encontrar um lugar agradável, até para aquele que nos visita. Seria muito mais gostoso. Não é por causa de um sentimento egoísta, é para que todos possam aproveitar. E há coisas que precisam ser feitas, porque precisam ser feitas, meu. É angustiante estar aqui pregando, louvando, vendo essa porta horrorosa. Isso é horroroso, isso aí. E o que a gente queria fazer era tampar isso aí, deixar mais bonitinho, pintar a igreja de novo. O nosso som está cada dia mais pifando. Já queimou mais um retorno, os cabos estão tudo quebrando, estão tudo... A bateria tem 7 anos já de bateria. Está uma nhaca, está quebrando tudo. Então a gente precisa começar a entender, meu querido, que a gente não estamos querendo construir uma torre aqui. Nós estamos querendo construir um altar. Eu quero que seja, nós queremos, os pastores querem que sejam feitos aqui um altar para Deus. Um altar para o Senhor. Então entenda que para você, se você deseja o fogo dentro do seu coração, verifica se no seu coração primeiro tem um altar ou se tem uma torre. Verifica se o que você quer é para você, um sentimento egoísta, se você quer só para você, se o que você está pedindo para Deus vai alimentar só o seu desejo, ou se o que você quer é para o reino, ou se o que você quer é para a glória de Deus. O altar é para trazer a glória de Deus, a torre é para trazer a glória do homem, porque aqui eles falam, né? Chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Torre vem trazer a glória para o homem, mas o altar traz a glória de Deus. Então, se eu ergo um altar no meu coração, a principal preocupação minha não é a minha glória, não é os meus sentimentos, não são as minhas preocupações, os meus problemas, mas é a glória de Deus que eu me preocupo. É com a glória de Deus que eu me preocupo e é a glória de Deus que eu busco. Por isso que nós precisamos entender se primeiro dentro do nosso coração há um sentimento correto. Se dentro do nosso coração o que está sendo erguido aqui é divino, é santo, é feito de pedra e não de tijolo. Porque tijolo, meu querido, se o fogo vem, o fogo quebra o tijolo. Se você esquenta demais o tijolo, logo logo ele começa a pipocar. Você já ouviu, não? Ele começa a pipocar, estralar e começa a quebrar. Agora a pedra, você pode deixar lá a vida inteira, que ela não vai nem... Rocha. Senão o vulcão derretia a montanha, a rocha, a pedra. Não derrete, por quê? Porque é rocha. Então, meu querido, a gente precisa entender que dentro do nosso coração precisa ser erguido um altar de pedra. Precisa ser erguido um altar da pedra angular. Amém. Da pedra de esquina, que se chama Jesus Cristo. É essa pedra, é um altar para o Senhor que eu tenho que construir aqui dentro. E aí sim eu vou ter autoridade e vou ter condições de pedir para Deus: Pai, derrama o teu fogo.
Porque eu olhei para dentro de mim e vi que dentro de mim tem um altar. Aliás, Deus olhou para mim, viu que dentro de você, dentro de mim, há um altar. Beleza, então aqui dentro tem um altar. E é de pedra, não é torre, não é humano. A pastora Sandra está buscando realmente as coisas do alto, a glória de Deus. Então Deus olha e fala, é um altar que está aí dentro, é feito de pedra. E aí olha para a vida dela e fala assim, há um sacrifício sendo feito. Há um sacrifício que ela está fazendo. Seja naturalmente falando, seja espiritualmente, seja de vida. Há um sacrifício que está sendo feito. Aí ele olha e fala assim, ela tem buscado fogo. Ela tem buscado fogo. E aí Deus vem e derrama mais fogo ainda. E aí ele fala, agora eu posso derramar a minha glória. E agora eu posso me revelar para ela. Nem que seja só as costas, né? Mas agora eu posso revelar para ela um pedacinho da minha glória. Para que ela seja edificada. E para que seja edificado em volta dela algo especial. Agora, se a gente pede isso para Deus, e Deus olha para o nosso coração e vê uma torre, e vê tijolo, Ele não pode nem mandar o fogo. Porque se Ele mandar o fogo, vai nos consumir. Se Ele descer fogo do céu, ao invés de trazer bênção, ao invés de trazer vida, ao invés de trazer glória, vai trazer morte. Porque se o fogo que fosse colocado no altar fosse fogo estranho, gerava morte. Se entrasse qualquer um para oferecer sacrifício de fogo dentro do templo, ele morria na mesma hora. E não adianta você achar que você consegue enganar a Deus dizendo que o fogo que você está oferecendo para Deus não é estranho, porque o próprio fogo denuncia quando há algum componente dentro dele que é quimicamente diferente, porque a cor do fogo muda. É ou não é? O fogo, todos eles são da mesma cor? Não. Se você colocar elementos diferentes, elementos químicos, depende do gás, depende da impureza do que você está queimando, o fogo, a chama, ela é diferente. Tem uma chama que é mais azulada, tem uma chama que é mais amarelada, tem uma chama que é mais vermelha. Por mais que você não saiba se o que está sendo queimado ali é puro ou é impuro, mas quando você olha a cor da chama, você vai identificar se aquilo é pureza, se o combustível é gasoso, se o combustível... Deus é a mesma coisa, não adianta a gente achar que a gente consegue enganar a Deus. Porque a gente consegue enganar até a igreja, até o próximo, até o homem do nosso lado. Dizendo que o que nós estamos oferecendo é um fogo santo. É um fogo que está agradando a Deus. Mas Deus olha para a cor da chama. E quando Ele olha para a cor da chama, se for uma cor impura, se a chama estiver muito avermelhada, se ela estiver fora do que Deus quer, meu querido, Ele sabe que é fogo impuro. E Ele não aceita. Graças a Deus hoje que já não é morte natural que a gente sofre, né? Mas há consequência. Se nós começarmos a entregar para Deus fogo estranho, vai ter consequência. Talvez não seja uma morte natural, mas talvez seja uma morte espiritual. Tem muito morto dentro da igreja. Tem muito morto fazendo a obra de Deus. Porque ao invés de oferecer um altar, oferece uma torre. Ao invés de buscar a glória de Deus, busca a glória do homem. Quer ver a primeira motivação do ser humano? Se ele está com um altar dentro do coração ou se é uma torre, põe ele para fazer um trabalho que ele não gosta. E ver se ele busca o reconhecimento do homem ou de Deus. Pede para ele fazer algo que ele não quer. Pede para ele fazer algo que ele não concorda. Aí você vai saber se o coração dele está sendo erguido um altar ou se é uma torre. Não é só os membros não, o pastor também. Pede para o pastor visitar uma casa 3 horas da manhã. E outras coisitas mais. Pede para fazer. A gente tem que entender que o altar tem que estar no nosso coração e ele tem que ser de pedra. Porque, mesmo que não seja uma torre, mas seja um altar, mas se não for de pedra, também não serve, também não adianta. Eu tenho que entender que a vontade que tem que estar no meu coração é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí sim, eu vou estar apto para receber o fogo do Senhor no meu coração. Porque nós estamos buscando a restauração do fogo do altar, não estamos? Para restaurar o fogo, muitas vezes nós vamos ter que restaurar o altar. Então comece a pesquisar dentro de você se o que está dentro do seu coração é um altar mesmo. Não é feio não, meu querido, pelo contrário, é bonito você olhar dentro de você e reconhecer muito rápido, peraí Deus, não é um altar que eu estou erguendo não, estou erguendo uma torre. Então já quebra logo, confunde a língua e tudo, derruba tudo, que eu já vou começar de novo. Eu estava errando até hoje, eu estava errando até agora, Senhor, agora derruba essa torre, joga tudo fora, que hoje mesmo eu já vou levantar um altar para o Senhor.
Deus ele é bom por causa disso, porque ele às vezes revela qual é o nosso erro, mas ele dá a chance de você começar agora. Revelou o erro, comece de novo. Revelou, você olhou para o seu coração, viu que não é um altar, é uma torre, viu que você está oferecendo para Deus não é de pedra, é de tijolo, que o que você está buscando não é a glória de Deus, é a glória sua. Já arrepende agora, quebra tudo, dissipa tudo e começa de novo. Começa amanhã, começa hoje à noite, já colocar pedrinha por pedrinha, pedra por pedra em cima, monta um altar, se sacrifica a sua carne, entrega algo para Deus. Sabe, uma geração, a gente precisa ser uma geração diferente. Sabe, eu vejo pessoas gastando tanto tempo com TV, gastando tanto tempo com outras coisas, com Facebook, com todo. Parece que eu sou alienado com isso, né? Eu não gosto de Facebook mesmo, não vou gostar. Um dia eu posso até ter um pela necessidade ministerial, mas provavelmente quando eu tiver um Facebook, quem vai administrar ele vai ser a minha esposa. Porque tem que ter para conversar com os adolescentes de hoje em dia. Mas eu não gosto disso. Eu não gosto. Porque quando você começa, rapidinho, quando você entrou, vou dar uma olhadinha só nisso aqui. Quando você olhou para o reloginho ali, você nem viu, foi 40 minutos. É ou não é, manequeira? Tá com o Facebook novo. Então, meu querido, a gente gasta tempo com muita coisa. E aí, às vezes, não consegue gastar 40 minutos lendo a palavra de Deus. Mas eu leio livro. Não é livro, é a palavra. Eu preciso ler, a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler isso aqui, ó. Isso aqui que vai me trazer vida. Eu tenho que parar de ler a revelação dos outros e tenho que começar a escrever a minha própria revelação. Quem aqui quer ouvir de Deus a revelação daquilo que está lendo? Então começa a ler, começa a buscar e começa a erguer um altar no seu coração. Amém? Fica de pé, rapidinho.